Olá pessoal, tudo bem? Adriano da Gestão Farma para mais um Dicas de Gestão. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre nível de vencimento. O que é um nível de vencimento? Nada mais é que a capacidade que a farmácia tem de pagar ou planejar o pagamento dos seus fornecedores sem prejudicar o fluxo de caixa ou sem ultrapassar a sua capacidade financeira de acordo com o seu movimento de venda ou o movimento de entrada de receita. O que é importante a gente entender nesse processo? Para obter uma análise e um controle eficaz desse controle de nível de vencimento ou planejar esse nível de vencimento, existe uma informação que é fundamental que ela esteja correta dentro do seu sistema, que nada mais é que o famoso CMV, custo da mercadoria vendida. Por que precisa estar correto? Porque ele é a base, né, para a tomada de decisão de quanto a gente pode planejar de colocar. É claro que dependendo de quanto a farmácia está vendendo, mas ele é um índice que vai dar a capacidade de planejamento de quanto a gente pode colocar de pagamento de fornecedores no mês atual da farmácia ou para os próximos meses. Existem algumas regras importantes, né, para a gente começar a trabalhar esse indicador ou controlar esse indicador. Vamos lá, primeiro, dar entrada nos produtos com o custo correto no sistema para que o CMV fique correto no sistema. Todas as notas devem estar lançadas no contas a pagar. Por quê? Para conseguir controlar, né? Eu tenho aqui a minha meta de quanto eu posso pagar de fornecedor dentro desse mês ou dentro dos próximos meses. Então eu preciso fazer a comparação com o que realmente já foi realizado de nota de fornecedores a pagar. Então eu preciso isso controlado de forma correta. O processo de entrada de mercadoria precisa ser ágil, né? Nesse processo a gente precisa entender que se não for ágil esse processo, a nota pode ficar parada para dar entrada, a informação pode estar defasada no sistema e a tomada de decisão acaba sendo errada. E para finalizar, separar no plano de conta do sistema o que é despesa, a despesa operacional, a despesa fixa, a despesa variável, enfim, depende muito de como a farmácia classifica ou tem o seu plano de contas classificado, mas o importante é separar a despesa do que é fornecedor. Que fornecedor nada mais é que tudo que a gente paga, que a gente comprou, vai pagar, que a gente vai revender para obter lucro. Legal, pessoal? Então vamos lá. Como que qual que é a partida, né, de início para começar a calcular esse indicador? Primeiro, a gente vai usar uma estimativa de venda do mês atual e do mês seguinte, ou dos próximos 2, 3 meses, se a farmácia tiver um planejamento de venda já realizado para 2, 3 meses, eu não aconselho. O nosso mercado oscila muito, então eu aconselho muito fazer o planejamento mês a mês, entender o que aconteceu no mês seguinte para fazer o planejamento. Mas a gente vai usar uma estimativa de vendas, consequentemente de entrada de receita para o mês atual e para os próximos meses, e uma estimativa, né, de CMV dos últimos 2 meses, que é o custo da mercadoria. Os 2 últimos meses são os meses mais atuais, então a gente vai usar esse índice aí para estar fazendo o cálculo para nos ajudar nesse planejamento. Vamos para um cenário prático, né, como é de praxe aqui no Dicas da Gestão Farma. Vamos imaginar um cenário, pessoal. Em junho eu tenho uma estimativa de venda de 120 mil, em julho eu tenho uma estimativa de 126 mil, e os meus dois últimos meses fechados de CMV, a média ali deu 67,5% de CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida. Então nós vamos imaginar um cenário onde eu tenho uma venda estimada de 120 mil para um CMV de 67,5%, ele me dá ali um CMV médio para essa venda de 120 mil de 81 mil. Porém, para o nosso planejamento, a gente vai usar ali um coeficiente de variação que a gente multiplica por 97%, que vai nos dar um limite de pagamento de R$ 78.570. Para o mês de julho, que é outro mês estimado, né, o mês futuro, nós estamos estimando ali uma venda de 126 mil, também com CMV médio de 67,5%, estimando aí um CMV multiplicado pelos 97%, esse coeficiente de correção, que vai nos dar um limite de R$ 82.498,50. Mas, Adriano, por que usar essa base de multiplicação de 97% para jogar o CMV um pouquinho para baixo? É simples, pessoal. Dentro de um planejamento de caixa, um planejamento de pagamento, existem 2 variáveis que, de certa forma, a farmácia não consegue planejar. É a venda e a entrada de receita. Então, nesse cenário de planejamento para pagamento de fornecedores, a gente sempre vai tratar, em média, 3%
de capacidade a menor, pensando num cenário um pouco mais cauteloso. Se de repente a venda cai, entra um pouco menos de receita, então no meu planejamento eu coloquei um pouquinho menos para pagar da capacidade da farmácia. Se houver um cenário inverso, onde aumentou a venda, consequentemente aumentou a entrada de receita, então não vai haver problema de falta de dinheiro ou da farmácia fechar com fluxo de caixa negativo. Mas vamos para um exemplo básico, né? A gente tem aqui uma média de venda, né, do que foi estimado, do que ocorreu dentro de uma farmácia, e vamos pensar aqui no mês de junho, onde a gente já falou que era 120 mil, então a gente estimou ali uma capacidade de pagamento de R$ 78.570. E vamos imaginar que a gente não atingiu 120 mil de venda, caiu um pouquinho, ficou um pouco abaixo do nosso planejamento, foi 117 mil. Se simplesmente eu usasse a média básica do CMV, seria 78.975. Como lá, né, eu estimei 3% a menos, o que aconteceu no nosso cenário? Nós tivemos uma diferença aqui muito pequena, de R$ 405. Por quê? Eu considerei um cenário mais cauteloso. Se eu tivesse simplesmente usado a média de CMV de 67,5, a diferença do que ocorreu, do que eu estava planejando, foi de R$ 2.000,25. De certa forma, iria faltar isso no fluxo de caixa da farmácia, porque ela imaginou um cenário que não aconteceu e não trabalhou com uma previsão um pouco mais cautelosa. Ah, Adriano, mas R$ 2.000 para uma farmácia que fatura 115, 120 mil, é diferença? Para fluxo de caixa é diferença sim. E vamos imaginar que a nossa oscilação de venda durante o ano acontece vários meses, né? Que a gente estima um valor e acaba vendendo um pouco menos. Se considerar uma estimativa para menos de 12 meses no ano, se acontecer em 5 meses, acaba sendo em média R$ 2.000 vezes 5, R$ 10.000 que acaba afetando o fluxo de caixa de uma farmácia que fatura entre 115, 110, 120 mil, é uma grande diferença. Vamos aqui para um segundo cenário, né, que é o cenário para o mês de julho, que a gente falou, estava estimando em 126 mil, e a gente colocou um teto ali de aproximadamente 82.498. Só que a gente atingiu 120 mil de venda. Quando a gente atingiu 120 mil de venda, a gente viu que a gente tinha travado, né? Em vez de colocar 85 mil para pagar, que seria uma média de quanto ela poderia pagar sobre o CMV, nós tratamos ali em torno de 81 mil reais, que deu uma diferença de 4 mil reais do que eu tinha planejado para pagar e o que aconteceu. Quer dizer, teoricamente iria faltar, né, em torno de 3 mil e pouquinho no caixa, porque a diferença foi de R$ 1.498. Eu estimei ali 82.498 e para 120 mil de venda, o teto máximo de pagamento seria 81 mil reais. A diferença de 3 mil é significativa? É significativa. Se de repente acontecer isso 5, 4, 6 meses no ano, isso pode aí gerar em torno de 15, 20, 25 mil reais de defasagem no fluxo de caixa de uma farmácia de pequeno porte, e isso faz grande diferença. Outra dica importante, pessoal, para a gente ter um resultado efetivo e conseguir bater o quanto a gente pode pagar de fornecedor, né, ficar dentro do padrão saudável para a farmácia, o que é importante? Principalmente numa farmácia que tem um setor de compras ou tem mais de um comprador. Eles precisam muito se comunicar, né? Eu brinco, falar a mesma língua, porque a meta de vencimento hoje é muito difícil a gente separar o quanto a farmácia pode pagar de medicamento ou perfumaria geral ou não medicamento, porque muitas distribuidoras, elas vendem e vem tudo na mesma nota, né, misturado ali o que é medicamento e perfumaria. Então, o que é fundamental se a gente tem mais que um comprador dentro da farmácia? Que eles juntos controlem efetivamente a capacidade de pagamento da farmácia, que é o nível de pagamento. Não adianta, de repente, o que compra mais perfumaria controlar, o que compra mais medicamento não controlar. Vai dar problema, vai estourar ali a capacidade de pagamento da farmácia e vai causar problema de falta de dinheiro no fluxo de caixa. Tá bom, pessoal? E aqui para a gente finalizar, umas dicas básicas, né? Quais são os problemas quando você acaba não controlando a capacidade correta de pagamento da sua farmácia? Os valores ficam acima, consequentemente vai precisar de dinheiro extra para estar quitando, né, a obrigação com os fornecedores. Necessidade frequente de recurso extra, como eu disse, e o aumento do endividamento, porque normalmente quando eu não controlo, né, eu coloquei um valor a mais para pagar no mês seguinte, para resolver esse problema de fluxo de caixa, eu acabo
alongando o prazo e acaba aumentando o meu endividamento. E aí eu acho que eu estou corrigindo o problema e na verdade eu não estou corrigindo. Eu só estou jogando para frente e uma hora vai criar um gargalo, eu não vou ter mais como alongar prazo e a farmácia vai entrar num círculo ruim de fechamento de fluxo de caixa que vai atrapalhar muito o crescimento dela durante o mercado, porque eu não vou ter recurso extra para investir em qualquer situação, seja numa premiação extra para o vendedor, numa propaganda, enfim, ou num mix, um mix novo dentro da farmácia. Legal, pessoal? Essa foi uma dica muito rápida aí da Adriano da Gestão Farma. Ótima semana, ótimos negócios e sucesso a todos. Um abraço.